Fala galera do Terceirão, tudo bem? Eu sou o professor William de Matemática e nessa primeira semana iniciamos nossos estudos sobre geometria analítica. Olha só, os principais assuntos trabalhados nessa semana foram coordenadas do plano, distância entre dois pontos, coordenadas do ponto médio e do baricentro de um triângulo e, além disso, a área de um triângulo quando conhecemos as coordenadas do seu vértice. Bastante coisa, não é? Mas fiquem tranquilos, porque eu separei uma série de problemas para resolvermos juntos e tirarmos as dúvidas sobre todos esses assuntos. E aí, preparados? Então vem comigo! A primeira questão que vamos resolver é a questão número 1 da página 72 da seção Hora de Estudo. E essa é uma questão que vai trabalhar com coordenadas e deslocamentos no espaço. Acompanha comigo! Um foguete foi lançado do marco zero de uma estação e após alguns segundos atingiu a posição 6, 6 e 7 no espaço, conforme mostra a figura. As distâncias são medidas em quilômetros. Considerando que o foguete continuou sua trajetória, mas se deslocou 2 km para frente na direção do eixo X, 3 km para trás na direção do eixo Y e 11 km para frente na direção do eixo Z, então o foguete atingiu a posição... Bom galera, então essa é uma questão, que vai trabalhar ali com deslocamento no espaço. E para resolver essa questão com vocês, eu vou fazer um esqueminha aqui no quadro. Notem que no esquema que eu fiz, eu nem representei o foguete e tampouco as suas posições. Porque na verdade não precisamos disso. Nós vamos trabalhar apenas com as coordenadas. Assim, é importante compreender o que significa deslocar-se para frente e para trás no contexto do problema. Ou seja, acompanhe aqui comigo. Deslocar-se para frente em relação ao eixo X significa este movimento aqui. Já deslocar-se para trás em relação ao Y é este movimento aqui. E para frente em relação ao eixo Z seria este movimento aqui. A posição inicial do foguete era 6, 6 e 7. Lembrando que nós temos coordenadas X, Y e Z. Segundo o enunciado, o foguete deslocou-se 2 km para frente na direção de X, ou seja, ele veio do 6 para frente. A sua coordenada vai aumentar. Então nós teremos o 6 mais esse deslocamento na direção X, que no caso ali do problema era 2 km, portanto 6 mais 2. A segunda informação é que o foguete se deslocou 3 km para trás na direção do eixo Y. O que isso significa? Que ele estava aqui e ele foi para trás, ou seja, a sua coordenada vai diminuir. Então, a posição inicial era 6 em relação ao eixo Y, menos esses 3 km para trás. Por fim, ele deslocou-se ainda 11 km para frente na direção de Z, ou seja, ele estava aqui e ele foi para frente na direção de Z. Sua coordenada também vai aumentar, beleza? Então ele tinha 7 mais o 11. Fazendo as contas aqui, nós temos que as coordenadas finais serão 8, 3 e 18. Então a alternativa correta era a letra B. Muito fácil, né galera? Vamos para a próxima? Vem comigo! E a nossa próxima questão vai ser a questão 3, também da página 72, na seção Hora do Estudo. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão, que envie sinal às 3 antenas, A, B e C, já existentes nessas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano, conforme vocês podem observar aqui na tela. A torre deve estar situada em um local equidistante das 3 antenas. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas. Uma maneira de resolver essa questão é fazendo uma análise gráfica. Então notem ali que nós temos os pontos A, B e C representados nesse plano, que são as antenas que as cidades já possuem, e a ideia é fixar uma torre de transmissão que esteja equidistante a esses 3 pontos, essas 3 antenas.
Em outras palavras, o que nós queremos é um ponto P, né, de coordenadas x e y, que esteja a mesma distância do ponto A, do ponto B e do ponto C. Bom, inicialmente vamos tentar determinar aí qual é a abscissa desse ponto P, ou seja, a sua coordenada x, né? Para fazer isso, é bastante simples. Basta analisarmos aqui a distância entre o ponto A e o ponto B, né? Por que entre o ponto A e o ponto B? Por que eu escolhi esses dois pontos? Porque como eles têm a mesma ordenada, para calcularmos a distância entre os dois, basta calcular o módulo da diferença entre as suas coordenadas x, né? Entre as suas abscissas. Então, nesse caso aqui, né, olhando para a distância entre os pontos A e B, a metade do caminho seria exatamente esse pontinho aqui, né, de coordenada 50. Então, notem que ele estaria ali do 30 até os 50, a distância seria 20 km, e dos 50 até os 70 também a distância é de 20 km. Então, nós já sabemos que a coordenada x desse ponto P, né, que vai ser a nossa torre de transmissão, vai ser igual a 50. Né? E o que justifica isso é o seguinte: observem essa reta verde que eu fiz aqui perpendicular ao segmento AB. Então, essa reta aqui, se vocês lembrarem lá da geometria plana, ela é a mediatriz, né, desse segmento AB. E assim sendo, qualquer ponto que esteja sobre essa reta verde, ele estará também equidistante aos pontos A e B. Então, sabendo que a abscissa do ponto P vai ser igual a 50, e observando ali as alternativas, nós já conseguimos eliminar então a letra letra B e a letra C, restando analisar ali graficamente apenas a alternativa D e a E. Então, olhando ali, né, no plano, a alternativa correta vai ser a alternativa E, já que para o ponto de abscissa 50 e ordenada 30, nós teremos ali essa distância que eu estou representando aí por esse segmento vermelho, entre o ponto P e o ponto A, que vai ser a mesma ali do ponto P ao ponto C e também a mesma do ponto P ao ponto B. Agora vamos resolver a questão número 8 da seção Atividades, página 43. E nessa questão vamos recordar dois importantes assuntos que vocês trabalharam durante essa semana: as coordenadas do ponto médio de um segmento e, além disso, o cálculo analítico da distância entre dois pontos. M é o ponto médio do segmento de extremos A, 4 e 0 e B, 0 e menos 2. A medida da distância de M ao ponto P, menos 1 e 3, em unidades de comprimento é. Essa questão ela nos pede a distância entre o ponto M e o ponto P. Entretanto, esse ponto M ele é o ponto médio do segmento cujas extremidades são o ponto A e o ponto B. Ou seja, é necessário primeiro determinar as coordenadas desse ponto M e em seguida calcular a distância de M até P. Vamos anotar as informações aqui no quadro e seguir com a resolução. Bom, antes de resolver a questão, eu fiz aqui uma colinha de como obter as coordenadas do ponto médio, do ponto M. Então, só lembrando, para a gente calcular ali a coordenada x do ponto médio, basta calcular aqui a média aritmética das abscissas dos extremos desse segmento. Ou seja, o x do A mais o x do B dividido por 2. E para a coordenada y, para a ordenada, é a mesma coisa. Basta fazer o y do A mais o y do B e também dividir por 2. Então vamos anotar ali as informações do nosso ponto A e do ponto B e obter então inicialmente as coordenadas do ponto médio. Para depois podemos calcular então a distância do ponto M e ao ponto P, que é o que pede a questão. Beleza? Vamos lá! Bom, então as coordenadas do ponto M, né, do ponto médio desse segmento AB, vai ser M, 2 e menos 1. E agora que já temos o ponto M, basta calcularmos a distância desse ponto M até o ponto P. Lembrando que a distância entre os pontos M e P pode ser obtida da seguinte maneira.
A distância do ponto M ao ponto P é dada pela raiz quadrada da coordenada x do ponto M menos o x do ponto P elevado ao quadrado, mais y do M menos yp também elevado ao quadrado. Ah, professor, mas se eu quiser inverter, se eu quiser fazer o x do P menos o x do M, o y do P menos o y do M, não tem problema nenhum, né? Como estamos elevando ao quadrado, a única diferença é que o resultado aqui ficaria com o sinal invertido, mas elevando ao quadrado isso não vai ser problema algum, beleza? Então, substituindo agora os valores ali que a gente tem das coordenadas do ponto M e do ponto P, temos então agora basta fazer essas continhas e chegaremos aí à solução do problema, que é a distância entre o ponto M e o ponto P. E fazendo as contas, chegamos então a essa raiz bonitinha aqui, raiz quadrada de 25, valor exato, fácil, e a resposta correta então é 5 unidades de comprimento. Então a distância entre os pontos M e P é 5 e a alternativa correta é a letra C. E aí, lembrou como se calcula a distância entre dois pontos? Então agora vocês podem voltar na questão anterior e tentar resolver analiticamente aquela questão. E agora a nossa última e derradeira questão, que está lá na página 31 do livro de atividades, questão número 14. Existem basicamente dois modelos de equipamentos rastreadores de veículos, o GPS e a triangulação de antenas. No sistema de triangulação de antenas, o equipamento rastreador emite um sinal que é captado por uma antena receptora, o que possibilita calcular a distância entre a antena e o aparelho. No entanto, essa distância não é suficiente para determinar a localização do aparelho, já que corresponde ao raio de uma circunferência que tem como centro a própria antena. São necessárias, então, 3 antenas captando o sinal emitido pelo rastreador para determinar a sua localização. Suponha que 3 antenas receptoras possam ser localizadas num sistema organizado de acordo com o sistema de coordenadas cartesianas nos pontos A, 4 e 0, B, 0, 0 e C, 2 e 2. Essa questão ela tem os itens A, B, C e D e ela vai abordar os assuntos: condição de alinhamento entre 3 pontos, a área de um triângulo, conhecidas as coordenadas dos seus vértices, distância entre 2 pontos e as coordenadas do baricentro de um triângulo. Tá ok? Então vamos lá? Item A. Mostre algebricamente que esses 3 pontos não estão alinhados. E aí, pessoal, como podemos demonstrar algebricamente que 3 pontos não estão alinhados? Uma estratégia é utilizar um determinante. Mas como que organizamos esse determinante? Da seguinte maneira, vamos lá. Colocamos as coordenadas do primeiro ponto, certo? x1, y1. As coordenadas do segundo ponto, x2, y2. E finalmente as coordenadas do terceiro ponto, x3 e y3. Como nós vamos utilizar a estratégia de um determinante, nós precisamos deixar esses dados aqui na forma de uma matriz quadrada. Ou seja, nós temos que inserir mais uma coluna ainda aqui nesses dados. Como no cálculo determinante nós utilizamos multiplicações, né, nós trabalhamos com produtos, para a gente acrescentar essa coluna e não alterar o resultado desses produtos, nós vamos utilizar o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Ou seja, a gente vai fazer uma coluna inteira ali de números 1. Então, 1, 1 e 1. E pronto, aqui estará o nosso determinante bonitinho, pronto para ser resolvido. Substituindo os valores dos pontos, ficamos com o seguinte determinante. Então chegamos ao determinante 4, 0 e 1, 0, 0 e 1, 2, 2 e 1. E para que esses 3 pontos não estejam alinhados, nós precisamos que esse determinante aqui seja diferente de 0. E para quem não lembra como se calcula um determinante, procedemos da seguinte maneira. Podemos duplicar aqui as duas primeiras colunas. Então teremos aqui 4, 0, 2, 0, 0 e 2. Ok? Vamos deixar pontilhado aqui. E fazemos agora multiplicações nas diagonais. Então, primeiro nessa diagonal aqui. Ok? Então,
4 vezes 0 vezes 1 é 0, mais 0 vezes 1 vezes 2 também é 0, mais 1 vezes 0 vezes 2, que também é 0. Por enquanto está fácil. Agora nós multiplicamos essa outra diagonal aqui, ok? Mas nós multiplicamos ela por menos 1. Então, menos 1 vezes 0 vezes 0 vezes 1 é 0 também. Menos 1 vezes 4 vezes 1 dá menos 4 vezes 2, menos 8. Então, menos 8 mais esse 0 aqui. E, por fim, a nossa última coluna, 1 vezes 0 vezes 2 vezes menos 1 também vai dar 0. Então, somando esses valores aqui, nós chegamos que 0 menos 8 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 é igual a menos 8. E se menos 8 é diferente de 0, então está demonstrado algebricamente que esses três pontos, o ponto 4 e 0, 0 e 0 e 2 e 2, eles não estão alinhados. Porque lembrando lá qual é a condição de alinhamento entre três pontos, é que o determinante formado aqui por esses três pontos seja igual a 0. Então qualquer valor diferente de 0, nós temos que esses três pontos eles não estão alinhados. Beleza? Então essa é a solução do item A. Agora vamos para o item B. O item B diz o seguinte: determine no mapa a área da região triangular delimitada pelos pontos que correspondem à localização das antenas. A área desse triângulo vai ser dada pela metade do módulo desse determinante que nós calculamos lá no item A. Faz sentido isso? É claro que faz. Vejam comigo. Se nós temos o determinante igual a 0, esses pontos estão alinhados. E se eles estão alinhados, significa que eles têm área 0. Se esses três pontos não estiverem alinhados, a gente vai conseguir formar um triângulo, ok? E o triângulo vai ter como área a metade do módulo daquele determinante. Beleza? Lembraram aí? Então vamos calcular a área desse triângulo? Agora ficou mole, não é? Vamos lá. Então a área do nosso triângulo vai ser igual a metade do módulo de menos 8. Módulo de menos 8 é 8. Então a área vai ser igual a metade do 8, ou seja, a área é igual a 4 unidades de área. Beleza? Moleza essa, né? Depois que calcula o determinante, não tem segredo. A área do triângulo vai ser a metade do módulo do determinante. O item C, ele trata da distância entre pontos, mas é de uma forma um pouquinho diferente. Agora nós vamos conhecer a distância e tentar determinar as coordenadas. Então é o contrário do que a gente fez lá no exercício anterior. Item C. Determine as coordenadas do ponto que corresponde à localização de um aparelho rastreador, sabendo que as distâncias entre esse ponto no mapa e os pontos A, B e C correspondem respectivamente a 1, 3 e raiz quadrada de 10 unidades. E para resolver essa questão, vamos inicialmente representar a localização do rastreador por um ponto P de coordenadas x e y. E agora vamos escolher quais pontos nós vamos usar, né, para determinar então as coordenadas desse ponto P. Então notem que nós temos as distâncias do ponto P em relação ao ponto A, o B e o C, mas não precisa usar todas essas informações, nós vamos usar apenas duas. E eu escolhi aqui os pontos A e B. Por que o A e o B? Porque são os pontos que têm as coordenadas assim mais amistosas, né? Coordenadas com zero, que vai facilitar bastante ali nos cálculos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é considerar aí a distância do ponto P ao ponto A, ou a distância do A até o P. Então lembrando ali, né, que a equação para o cálculo da distância entre dois pontos é dada ali pela raiz quadrada do xa menos o xp elevado ao quadrado, mais o ya menos o yp também elevado ao quadrado. E aí eu coloquei ali igual a 1, né? Por que aquele igual a 1? Porque o problema nos diz que o resultado dessa distância é 1, beleza? Então, substituindo os valores ali, nós temos, né, 4 menos xp ao quadrado mais 0 menos yp ao quadrado. A raiz quadrada de tudo isso vai ser igual a 1. Resolvendo, então, esses quadrados aí, nós chegamos que a raiz quadrada de 16 menos 8xp mais xp ao quadrado mais yp ao quadrado é igual a 1. O que falta fazer agora?
vamos simplificar essa raiz. Opa, professor, é mágica? É só cortar a raiz? É claro que não, né, gente? O que nós fizemos aqui, na verdade, foi elevar os dois lados ao quadrado. Então, a raiz quadrada aí de toda essa expressão elevada ao quadrado simplifica. E o 1 elevado ao quadrado é o próprio 1, por isso que não teve nenhuma alteração. Então, nós chegamos aqui à nossa equação, que eu vou chamar de equação número 1. Poxa, tanta conta para nada, ficou uma expressão pior do que já tinha? Calma, gente, a gente vai ter que ir conseguindo resultados aí provisórios para depois, então, a gente conseguir chegar à solução da questão, beleza? Então, por enquanto, nós temos aí essas informações representadas pela equação de número 1. Vamos deixar essa equação 1 aqui no cantinho e agora vamos trabalhar com outra informação. E como eu disse para vocês, o ponto escolhido agora é o ponto B de coordenadas 0 e 0, pois como vocês viram ali, o 0 ajuda bastante nas contas, né? Então a distância do B até o P a gente vai obter da mesma maneira. Notem que agora ali a gente tem igual a 3, né? Porque a distância do ponto P ao ponto B, o resultado tem que ser 3, informação ali que o problema nos dá. Substituindo os valores, nós temos 0 menos xp ao quadrado mais 0 menos yp ao quadrado, né? A raiz quadrada de tudo isso aí vai dar 3. Vejam como o 0 ajudou bastante, por isso que eu escolhi os pontos A e B e deixei o C de lado, ok? Resolvendo ali, nós ficamos com a raiz quadrada de xp ao quadrado mais yp ao quadrado é igual a 3. Mesmo esqueminha que eu fiz ali na primeira etapa. Elevando ambos os lados ao quadrado, nós ficamos ali então com raiz quadrada de xp ao quadrado mais xp ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, simplifica a raiz, então corta a raiz ali. E do outro lado, 3 ao quadrado ficou o 9. E chegamos aí a uma equação 2. Agora vamos deixar a equação 2 aqui do ladinho também. E é aquele momento que a gente para pensar, poxa, fiz todas aquelas contas lá e não adiantou de nada, continuo com duas expressões horríveis aqui. Calma lá, gente, vamos olhar com bastante carinho, elas nem são feias, né, essas expressões, na verdade, e elas estão prontinhas aí para trazerem a solução da questão. Observem aqui comigo. Na primeira, né, na equação 1, nós temos xp ao quadrado mais yp ao quadrado. E aqui embaixo, na equação 2, nós também temos xp ao quadrado mais yp ao quadrado. E quanto que vale isso aqui na equação 2? Vale 9. Então, eu posso trocar ali na equação 1, né, aquele xp ao quadrado mais yp ao quadrado por 9. Fazendo isso, olha que bonito que fica. Então, aquele 16 menos 8xp mais xp ao quadrado mais yp ao quadrado virou 16 menos 8xp mais 9. Por quê? Porque xp ao quadrado mais y ao quadrado nós vimos ali da equação 2, que é 9. Beleza? Agora ficou molezinha. Vamos fazer ali as contas, né? Então, passando ali o 1 para o lado esquerdo, menos 8xp para o lado direito, e resolvendo ali as contas, nós chegamos que xp é igual a 3. Ó, já achamos a coordenada x do ponto P, que é igual a 3. Mas ainda falta a coordenada y. Como que podemos encontrar isso? Agora a gente pode pegar então essa informação de que o xp vale 3 e substituir ali na equação de número 2. Vejam como fica simples. Então, no lugar de xp, nós colocamos o 3. Então, ao invés de termos xp ao quadrado mais yp ao quadrado igual a 9, ficamos com 3 ao quadrado mais yp ao quadrado igual a 9. Bom, 3 ao quadrado é 9, então passando o 9 para o outro lado da igualdade, nós temos que yp ao quadrado é igual a 9 menos 9, que é 0. E aí, chegamos aí às coordenadas x e y do ponto P, e portanto, o ponto P vai estar nas coordenadas 3 e 0. E essas aí, então, são as coordenadas que correspondem à localização do aparelho rastreador. Tranquilo, né, galera? Valeu, vamos para a próxima questão. E agora chegamos ao item D, a última questão dessa semana. Determine as coordenadas do ponto que corresponde à localização de um aparelho rastreador, sabendo que ele está exatamente no baricentro do triângulo que tem como vértices os pontos A, B e C. E aí, galera, lembra como calcula o baricentro? Eu deixei já a nossa colinha preparada aqui, então o baricentro aqui eu chamei de ponto G, de coordenadas x e y, e para determinar a coordenada x do baricentro e a coordenada y é extremamente simples,
basta calcular a média aritmética simples das coordenadas x e y dos pontos A, B e C, que são os vértices aí do triângulo, beleza? Então, nós temos o quê? Que o x do ponto G, do baricentro, vai ser xa mais xb mais xc dividido por 3, e a coordenada y do baricentro vai ser a coordenada y do A mais a do B mais a do C, também dividido por 3. Bem simples, não é? Vamos lá, substituindo os valores, temos contas finalizadas, chegamos que o x do baricentro é 2 e o y do baricentro é 2/3. Portanto, o nosso ponto G aqui, que é o baricentro desse triângulo, é o ponto G, 2 e 2/3. Bom, galera, essa foi a nossa última questão. Chegamos aí ao final da nossa primeira semana. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até logo!